Bom dia, queridos. A graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês, conosco aqui que estamos nesse culto dominical. Nós vamos dar continuidade que nós falamos domingo passado sobre a Páscoa. Hoje nós vamos continuar falando a respeito da ressurreição do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem Lucas capítulo 24, em que fala a ressurreição de Jesus. Escolhi o Evangelho de Lucas porque ele é um historiador e ele faz um apanhado geral para Teófilo, e ele escreveu o livro de Lucas, a epístola, a carta de Lucas, o Evangelho, e também escreveu Atos dos Apóstolos. E Lucas, capítulo 24, ele faz um apanhado geral dos elementos de fatos que ocorreram na ressurreição de Jesus, no primeiro dia da semana, e ele descreve de 3 modos o contexto da ressurreição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Esses fatos devem ser vistos concomitantemente com Lucas 24, Mateus 28, Marcos capítulo 16 e João capítulo 20. Esse é um fato que está descrito nos 4 evangelhos, a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque a ressurreição é o fundamento do cristianismo. É esse o contexto básico. E ele começa dizendo: no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram as mulheres ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. A gente percebe que Lucas descreve que algumas mulheres viram onde colocaram, no final do capítulo 23, onde colocaram Jesus. E logo na madrugada, bem de madrugada, mulheres levantam e vão ao túmulo, levando especiarias para ungir o corpo e balsamar o corpo. Quem são essas mulheres? Olhando os 4 evangelhos, vocês vão ver que fala de Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Marcos 16:1 fala Salomé, Joana, e diz, e também com elas outras mulheres foram até o túmulo de Jesus. Então, Lucas ele faz um apanhado que dá, somado aos evangelhos, nós entendemos os fatos que ocorreram. Quando elas chegaram lá de madrugada, a gente sabe que de madrugada aí não tem uma luz muito assim plena. É o mesmo dia, é o primeiro dia da semana, domingo. E diz que encontraram a pedra removida. Encontraram a pedra removida e elas foram buscar o corpo de Jesus, que tinham colocado naquela sepultura. E diz que não encontraram mais o corpo de Jesus. Viram e falaram que 2 varões falaram com elas. Por que vocês buscam os mortos entre aquele que vive? Ele vive, ele não está morto, ele ressuscitou. As mulheres, versículo 4 desse capítulo 24, diz que estavam perplexas com o que estavam vendo e acontecendo naquele momento. Isso acontece com qualquer pessoa quando você fala em ressurreição. Elas estavam assim, e diz no versículo 9 que elas correram e foram contar aos 11 que estavam reunidos, com demais outras pessoas. E elas chegaram lá e contaram essa história, que elas foram lá e não encontraram mais o corpo de Jesus. Mas o que é interessante, eles também não deram crédito ao que elas estavam falando. Se você for ver no versículo 11, diz assim, tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Não deram crédito nenhum. A gente percebe Paulo falando para Atos, para aqueles indivíduo em Atenas, no Areópago, quando ele falou que ele ia falar a respeito de Jesus e Anastasis, Anastasis significa ressurreição. Quando eles entenderam que está falando de um contexto de um morto que ressuscitou, aqueles intelectuais falaram, qualquer dia a gente te ouve. Outros acharam assim interessante a colocação que ele fez. Ele falou, uma outra oportunidade a gente gostaria de te ouvir. E muitos poucos entenderam o verdadeiro sentido da ressurreição, que é o fundamento do cristianismo
e também a base judaica cristã que fala a respeito que os nossos corpos serão também transformados. Por isso que as pessoas não conhecem Jesus no primeiro momento, porque o nosso corpo, se há um corpo natural, Paulo explica em 1 Coríntios 15, esse corpo será transformado na ressurreição final. Mas antes nós temos já um processo de ressurreição que nós vivenciamos, que é exatamente o momento em que nós saímos da nossa morte espiritual e passamos agora a viver plenamente, espiritualmente, em comunhão com o Pai. E elas continuaram explicando e os discípulos não deram crédito. No versículo 12, você percebe nitidamente que Lucas escreve que imediatamente, Pedro é sempre aquele mais impetuoso, diz que Pedro, ouvindo essas considerações, mas também, sem acreditar muito, corre e vai em direção ao sepulcro. Ele chega, sai correndo e quem corre com ele é João. É só você ler também o Evangelho de João. Lendo os 4 evangelhos, você vai entender o sentido bem do contexto que eu estou falando. Aí ele correu junto. João era mais novo, chegou primeiro. E aí depois chegou o Pedro. Aí o Pedro não entrou, João deu uma olhada, o Pedro depois viu também os lençóis, viu também aquele pano que eles colocavam no rosto daquele que havia falecido, que era próprio da cultura, como eles faziam assim nos velórios, dobrado num canto. Mas não viram o corpo de Jesus, e nem viram Jesus. No versículo 13, você vê que fala assim, naquele mesmo dia, você vai entender, pelo relato dos 4 evangelhos, que eles estavam lá e 2 dos discípulos saem desse grupo que estava ali e começaram a questionar, discutir todo esse problema. A vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, corpo não presente. Esses 2 discípulos saem e vão para Emaús, para uma aldeia de Emaús. E ele continua agora descrevendo que naquele mesmo dia, agora já não era mais de madrugada. Já tinha transcorrido um certo período, já era próximo mais ou menos ali da hora do entardecer, do almoço. E eles estavam caminhando para essa aldeia de Emaús. E o que acontece ali? Jesus agora aparece para esses 2, se aproxima deles, e eles estavam, diz o texto aqui, que eles estavam comentando a respeito dos fatos que tinham ocorrido nesses 3 dias, morte e ressurreição de Jesus, e agora eles estavam questionando, discutindo o problema da ressurreição e da ausência do corpo de Jesus. Diz que naquele mesmo dia, 2 discípulos saem para a aldeia de Emaús. E eles conversavam e discutiam sobre os fatos e esses acontecimentos. E Jesus aproxima deles. Olha que coisa fantástica. Já era dia. Não tinha sombra nem assombração para as pessoas falarem, vimos anjos como as mulheres. Ou não vimos o corpo de Jesus. Jesus aparece plenamente e caminha com eles. Versículo 16. Diz que os olhos deles, desses 2 discípulos, estavam como que fechados, para não reconhecerem Jesus. Mas a gente precisa explicar que Jesus estava com um corpo transformado. Versículo 17, Jesus pergunta para eles, diz assim, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que estão tratando à medida que vocês estão caminhando? E eles pararam entristecidos. Jesus faz essa pergunta e diz que um deles, chamado Cleopas, faz a seguinte consideração. Você é um estrangeiro que não está sabendo o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Você é um peregrino que você está passando por aqui? Parece que é só você que não entende o que está acontecendo. O que aconteceu com Jesus? Que ele foi morto. E agora estão falando que ressuscitou. E aí eles falam uma característica que é própria de nós em algum momento da vida. Quando nós aceitamos a Jesus, a ressurreição fica um pouco difícil de ser compreendida. É algo espetacular, como as mulheres estão falando. Porque as coisas do passado a gente não deve trazer, a gente precisa ter elas com uma fé, como eu falei, presente
fé presente no presente e uma fé presente para o futuro. Mas ela começou num processo do passado. E a gente percebe que na madrugada a gente se assombra com as coisas. Mas vai clareando o dia, nós teríamos condições de enxergar melhor o próprio sentido da ressurreição. E é isso que Lucas está explicando e diz o seguinte: eles, diz assim, nós esperávamos. Quando eles falaram lá no versículo 21, ora, nós esperávamos. Porque depois que ele fala a respeito de Jesus, ele fala que Jesus era um homem poderoso, ligado com Deus, cheio de graça, fez coisas maravilhosas. Ele fala tudo isso antes. E Jesus pergunta, quais são essas coisas? E eles escrevem isso. Mas depois morto. E agora já faz 3 dias. E nós esperávamos. Olha a expectativa deles. Nós esperávamos. Então tinha expectativa. Que ele, Jesus, isso aí é presunção, que ele, Jesus, faria com que Israel seria redimido. Então, primeiro, ora, nós esperávamos, expectativa. Presunção, que ele, Jesus, com tudo que ele estava fazendo, se você voltar um pouquinho, varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo, você fala, era isso que a gente esperava, que ele fosse redimir Israel. E nós estamos frustrados. E ainda eles completam mais. E tudo isso já se passou 3 dias e ele morreu. Já acabou tudo. Desânimo. Então você encontra 2 discípulos de Jesus que andaram com Jesus, estavam reunidos, saíram dessa reunião, ouviram falar da ressurreição, não acreditaram, acharam que era um delírio das mulheres. Pedro vai, vê, constata, não está aqui o corpo. Jesus aparece aqui e diz para Pedro. Ele vem, fala na comunidade. Esses 2 saem, ficam discutindo o assunto da ressurreição. E a gente percebe que isso acontece com a gente. Por isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15 a respeito de ressurreição plenamente. Que eu vou encerrar falando sobre isso. E aí, o que mais acontece nesses 2 é o seguinte. É verdade, eles dizem, que versículo 22, que algumas mulheres, das que estão conosco, nos surpreenderam, falando que um anjo apareceu, que foram lá no túmulo, que não encontraram ele, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, disseram terem tido uma visão de anjos. E ainda mais, de fato, alguns dos nossos, nós já sabemos quem esses dos nossos, Pedro, João, que correram lá logo em seguida após anunciado que esse Jesus, o Nazareno, estava ressurreto. Seu corpo não estava mais lá. Houve uma ressurreição do corpo. Agora, esse corpo transformado tem essa capacidade de estar em alguns lugares e se revelar exclusivamente para eles, como diz Pedro, e não para todos. Aí diz que Jesus, conversando com esses 2, explicou desde Moisés tudo o que deveria acontecer com o Cristo, que ele padecesse e que depois entrasse na sua glória. E ele, começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha a respeito tudo da Escritura. E diz que eles estavam caminhando e chegaram na cidade de Emaús já no entardecer. Estava acabando o dia, fechando o dia. Que jeito que eles estavam? Estavam simplesmente da seguinte maneira. Nós esperávamos, tínhamos uma expectativa. Ele, Todo-Poderoso, nós achávamos, a nossa presunção, ele vai libertar Israel. A nossa frustração, morreu, não libertou Israel. E já faz o 3º dia que está morto, desânimo. Jesus fala a respeito de tudo dele, mas os olhos deles fechados. Então, na realidade, a gente aprende aqui algo no nosso presente momento, que eles falam. E no presente é assim que se encontra o nosso estado, desanimados. Não entenderam tudo que Jesus estava falando, que ele passaria, que ele ressuscitaria ao 3º dia. E veja na sequência. E aconteceu que eles convidam Jesus a ficar, porque já estava tarde, e eles constrangem até Jesus a ficar com eles. Convida e constrange, Jesus fica. E na hora de comer, Jesus senta à mesa e diz que Jesus pega o pão,
agradece e, ao partir o pão, abre os olhos deles. Quando que abre os nossos olhos? Primeiramente, Jesus, com a ressurreição, nos liberta da condição do cativeiro do pecado e da condição da escravidão. Nos liberta dessas condições. E ele falou, eu vim para os pobres, para libertar do cativeiro. E depois fala, para abrir os olhos. Abrir os olhos de quem? Para tirar da opressão, para não ficarem oprimidos, com medo, com ansiedade, com relação à condição da vida deles, sem frustrações, para viver o ano aceitável do Senhor. E o que é interessante, que agora Jesus, ao partir o pão, abre os olhos deles, reconhecem Jesus caminhando com eles e diz que Jesus desaparece. Eles saem imediatamente correndo e voltam onde eles estavam, onde estava a turma reunida lá. Aí vem a terceira parte, que diz o seguinte: e na mesma hora, levantando-se, versículo 33, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois, lá do caminho de Emaús, contaram o que acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido a partir do pão. Veja, se nós queremos ser libertos, a ressurreição primeiro nos liberta. Essa é a primeira condição que a ressurreição nos proporciona. Nos liberta do passado. Mas para vivermos no presente, ela nos cura. E o único jeito de curar é abrir os nossos olhos. Porque vendo com o coração e iluminados os olhos do nosso coração, nós podemos entender as coisas que o olho físico não é capaz de ver. Aí nós passamos a ser curados. E agora eles começam a voltar e a falar, nós vimos o Senhor, e aconteceu isso. E eles descrevem isso para eles. E Jesus então aparece lá entre eles. Enquanto eles estavam falando, diz o versículo 36, falavam esses dois ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. E lhes disse, paz seja convosco. Narrando os 4 evangelhos, você vai perceber que Jesus entrou numa casa com janela fechada e porta fechada. Terceira condição, medo dos judeus. Estavam todos fechadinhos ali dentro da casa, discutindo os fatos, não entendendo muito, perplexos com tudo que estava ocorrendo, não entenderam o que Jesus estava falando, que ele é a ressurreição. Já tinha falado antes de acontecer tudo isso, que ele ressuscitaria. Falou, os profetas, vejam, já escreveram a meu respeito disso, da ressurreição. Mas eles lhe disse, por que estáis perturbados? Por que o coração de vocês está turbado? Por que sobe dúvidas aos vossos corações? E aí ele continua falando no versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés. O que ele está falando aqui? Está falando que Jesus ressuscitou e o seu corpo agora está transformado. Vê a minha mão, vê os meus pés, sou eu mesmo. E ele diz mais, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, veja, Lucas dá até esse contexto, por causa da alegria. Agora começou lá cheio de dúvida, começo do dia, não acreditavam, de repente Jesus começa a se revelar para eles. E é assim que vai acontecer na nossa vida. A ressurreição vai sendo esse processo que vai acontecer na nossa vida. Nós vamos tendo cada vez mais a convicção que nós temos esse processo que vai acontecer no final. Então, na nossa vida acontece algumas palavras que falam sobre ressurreição. Primeira palavra, egeiro. A palavra egeiro, ela vai aparecer várias vezes na Bíblia falando sobre ressurreto, ressurreição, e se refere você acordar. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse desperta é egeiro, desperta tu que dormes, levanta-te, anisteme. Anisteme significa ressuscita, então são duas palavras para ressurreição. Desperta dessa condição de morte, ressuscita para uma nova vida, levanta e se mostra para ser uma nova criatura, porque haverá um dia em que haverá anastasis, você terá esse corpo
físico transformado. Por isso que Hebreus 9:27 fala: é dado ao homem morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Então nós precisamos ter um corpo transformado para entrar nesse contexto do julgamento final. E diz, Atos capítulo 10, quando Pedro está falando na casa de Cornélio, que ele ressuscitou Jesus, o Nazareno, um homem poderoso em obras, em comunhão com Deus. Deus o ressuscitou para ser juiz de vivos e mortos. E agora a gente percebe nitidamente que quando ele falava isso, eles receberam o Espírito Santo e começaram a glorificar a Deus por tudo que estava acontecendo, porque eles entenderam pela fé o verdadeiro sentido da ressurreição. E diz: e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, estando admirados. Veja, ainda eles estavam admirados, perplexos, estavam ainda sem entender muito o que é essa ressurreição. Até hoje as pessoas se preocupam muito o que é a ressurreição. Eu diria, vamos ler 1 Coríntios 15, isso nos ajuda a muito. Se nós não entendemos que Cristo ressuscitou, diz que a minha pregação e a nossa pregação é vã. E a fé das pessoas que creem em Jesus não tem significado nenhum. Por isso que a ressurreição é o fundamento cristão, judaico-cristão, para todos aqueles que creem nessa verdade revelada de Deus através do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Por isso que ele fala alguma coisa aqui. Vocês estão em dúvida? Vocês têm alguma coisa de comer? Eu não sou espírito. Se você tiver alguma coisa de comer, eu quero comer com vocês. É isso que depois Pedro vai falar lá na casa de Cornélio, lá em Atos 10. Vocês têm alguma coisa de comer? Nós comemos com ele. E ele apareceu para nós. E revelou a razão de ser e mandou a gente testemunhar isso. Testemunhar que aquele que crê nele não vai ter a morte será passado, vai ter uma nova vida, vai ressuscitar para uma nova vida, vai ressuscitar espiritualmente, e no final vai ressuscitar fisicamente e terá um corpo transformado. E agora ele diz assim: vocês têm alguma coisa a comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. E outro contexto, ele comeu isso com eles. Vamos entender tudo isso que nós estamos falando aqui, que é exatamente no mesmo dia acontecendo esses fatos. O que essa ressurreição do Senhor nos ajuda a entender para a nossa vida? Então vamos ter um contexto aqui para a gente ver. São três situações. As mulheres, os dois que saíram depois de ouvirem todos os relatos, e depois eles fechados. Primeira condição, ele está falando assim, que a ressurreição para as nossas vidas proporciona, primeiramente, deixa o passado. Não tenta ser como as mulheres que vão procurar aonde tem vida, aonde estão os mortos, procurar realmente achar um contexto de vida onde tem mortes. Não, ele falou, vai procurar vida aonde tem vida. Então não vem procurar nos mortos vida. Deixa o passado. O passado é um problema seríssimo na nossa vida. E o que é importante? Porque quando Jesus ressuscitou, ele nos mostra com as mulheres que há um contexto fundamental. Os mortos são aqueles que não querem nada com as revelações de Deus. Não tem fé. Tem crença. Creem, mas não tem fé na revelação do que Deus diz. Os vivos, eles vão ter parte se eles entenderem a ressurreição, porque a fé é um fundamento dentro dessa ressurreição, que há uma transformação da vida. Egeiro, anisteme e depois anastasis final. Os vivos têm parte na primeira ressurreição, pois estavam mortos espiritualmente e ressuscitaram por uma nova vida. Estão assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então a ressurreição nos liberta do passado, do tempo passado, que nós estávamos cativos no mundo, escravos do mundo, cegos, em trevas. Ele tira-nos do cativeiro, nos liberta. Tempo passado. Depois, no tempo presente,
Ele nos cura, ele abre os nossos olhos do entendimento do coração para entender as coisas espirituais. E para um tempo futuro nosso, ainda nessa vida, ele nos inspira, dando o Espírito Santo que estava nele para estar em nós, para nos inspirar para sermos pessoas que têm a capacidade de levar as boas novas do Evangelho. Então ele fala a respeito do passado, e ele diz assim: como essas mulheres foram embalsamar, eu não quero que você embalsame o teu passado. Eu vou comentar um pouco isso para entender um pouquinho. A ressurreição te libertou do tempo passado. E você não deve embalsamar e nem perfumar o teu passado. Tem muita gente que embalsama o passado dele e perfuma ainda o passado e fica vivendo do passado. E a gente vê que a Bíblia fala, o próprio Paulo diz: eu não olho para trás, eu olho para Cristo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Olho para o que está diante de mim. Se você guarda o passado, você o torna como um relicário. O que é um relicário? Uma relíquia, que você fica limpando, cuidando dela. E é isso daí, você se torna um relicário que cuida disso e fica cuidando por toda a sua vida do passado, sem viver plenamente o presente. Você fica sempre como essas mulheres que foram lá fazer o quê? Você que já ressuscitou com Cristo por uma nova vida, tira o passado do coração e viva o seu presente, sem ansiedade quanto ao futuro. Muitos embalsamaram e perfumaram as boas lembranças do passado. Vou repetir. Muitos embalsamaram e perfumaram as boas lembranças do passado. Essas mulheres estavam voltando lá. Quantas coisas boas que Jesus não fez. Estavam querendo embalsamar. Mas Jesus ressuscitou. A ressurreição nos liberta. Ele tira dessa condição de ficar preso, criar um relicário e ficar cuidando desse relicário. Tem gente que é salvo e fica vivendo a vida inteira pela salvação. Não cresce em santificação, não cresce em comunhão. Vive só a salvação. Se esquece. A ressurreição, queridos, é redenção. Por isso que liberta. Liberta do cativeiro, é redenção. E não é restituição. Tem gente que vive a vida inteira religiosamente procurando em Cristo uma restituição do passado. Ah, eu estou triste, já aconteceu isso comigo, eu perdi alguém, eu tive faltas, carências. Ah, eu queria umas coisas, não conseguia. Então, fica lá vendo se Cristo restitui. Cristo não restitui, Cristo redime, queridos. A ressurreição é redenção, é redimir. Porque você veja que os discípulos viveram um presente frustrado, estavam desanimados. Na sequência você vê nitidamente que acontece isso. Quem busca Jesus procurando uma restituição e compensação do que perdeu no passado, deixa de ver a luz do seu presente. Então é um dia que nunca planifica. Sempre vai ficar vivendo esse relicário do passado. A ressurreição, como nesse primeiro dia, vai clareando cada vez mais, vai se tornando dia, para que a gente possa viver o hoje, o nosso presente, dando um testemunho. Por isso que os dois saíram para o caminho de Emaús. Lucas colocou, talvez, mostrando essa realidade para nós como um testemunho. Mesmo a ressurreição clareando o nosso dia, já não era madrugada. Não era assim, não tem uma luz clara. Não, já era bem na hora do almoço, perto do almoço, talvez depois do almoço, não diz claramente. Mas diz que era um período que eles foram caminhando e chegaram à tarde nesse lugar chamado Emaús. E veja que é interessante, eles estavam discutindo e comentando a respeito de Jesus. A ressurreição nos cura no tempo presente, queridos. Sabe quando? Quando você partilha o pão, você vê o que Jesus ensinou. Então, quando você parte o pão, essa é a realidade da cura. Então, a ressurreição nos liberta do passado e nos cura no presente quando você se doa como Jesus se doou, para que as pessoas realmente sejam saciadas nas suas necessidades e não vivem presas no passado. E nem embalsamam, e nem perfumam o passado. Então, a pessoa se torna santa e cresce em santificação. Tem gente que vive a vida inteira, querido, eu vou repetir isso aqui, é muito importante, a vida inteira com medo de perder a salvação.
E fica lá tentando, pode, não pode, é certo, não é certo, é lícito, não é lícito. Não, é santo. E se é santo, é nova vida, porque já foi liberto do cativeiro. Agora você tem que ter os olhos abertos. E para ter os olhos abertos, você precisa do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, para você poder fazer com que esse Cristo que ressuscitou mostre a cura. E a cura só é possível, não é ouvindo. Cada vez que você ouve o Evangelho, você fala assim, arde o meu coração, arde o meu coração. Ardia o coração deles enquanto estavam caminhando com Jesus. Mas eles só foram enxergar Jesus, queridos, no partir do pão. Então você é curado quando você começar a partir aquilo que você já recebeu. Ser um doador. Então a tua fé não é para obter. A tua fé não é de receber. A tua fé é de se doar. Aí você torna-se uma pessoa curada, olhos abertos. Por isso que lá no capítulo 25 de Mateus ele diz o seguinte: quando nós te vimos com fome, com sede, com necessidade, quando nós te vimos, é ver. As pessoas não conseguem ver com os olhos físicos, mas não conseguem entender o que Paulo falou. Já não vemos mais Cristo como nós vimos fisicamente, nós vemos agora como ele é na pessoa do homem interior, o homem transformado. É esse corpo que será transformado. E esse corpo físico vai ser transformado. Isso é ressurreição. Por isso que os discípulos do caminho de Emaús mostra que eles tinham um contexto de arrogância, presunção, expectativa. Eles tinham exatamente o interesse. Ele vai libertar a gente, ele vai fazer essas coisas pela gente. E aí o que acontece? Estavam frustrados. Por que eles estavam frustrados? Estavam decepcionados. Por que estavam decepcionados? Porque eles estavam achando que Jesus já tinha feito tudo e eles estavam achando que Jesus ainda teria que fazer mais que ele já havia feito. Assim, os olhos deles só foram abertos quando eles fizeram o quê? Para entender o tempo futuro. Quando abriu os olhos, e aí eles correm e voltam para o lugar onde estão os 11 reunidos. De onde eles saíram. Voltaram a se reunir para falar da ressurreição e fundamentar a ressurreição como importante na vida. E compartilhar essa fé na ressurreição. Sabendo que nós temos egeiro, deixamos de estar dormindo, mortos espiritualmente, egeiro, saímos dessa condição. Anisteme, ressuscitamos, levantamos, nos mostramos como nova criatura. Somos curados para expressar esse Cristo, sendo santo e em santificação. E no futuro somos inspirados pelo Espírito Santo, é a hora que ele entra nessa casa. Jesus passa as paredes. Nada segura, nem porta, nem parede, nada. E ele entra e fala com eles. Paz esteja convosco. Eu não disse que eu sou a ressurreição? E haverá ressurreição no último dia. E essa ressurreição do último dia é do corpo de todos que acreditaram, judaico-cristãos, nesse contexto da Páscoa judaica, Páscoa cristã. Tudo que Deus proporcionou desde o princípio da criação até o final, onde ele fala no Apocalipse. Então, a ressurreição, queridos, nos ajuda a entender a anastasis, que é exatamente isso que vai acontecer no final. A ressurreição do nosso corpo. Por isso que o credo apostólico fala, creio na ressurreição do corpo, na ressurreição da carne. Aí as pessoas falam assim, isso é loucura. Não, Jesus mostrou que é possível. Só que é um corpo transformado. E ele mostrou a mão dele, mostrou o pé dele, mostrou o lugar da lança. E diz que Tomé não estava lá nesse dia. E o Evangelho diz que Jesus aparece uma semana depois e fala para Tomé, enfia o dedo aqui nos buracos das feridas minhas. Aí Tomé reconhece e fala, tu és realmente meu Senhor, o meu Deus. Às vezes temos que ser que nem um Tomé, precisamos ver para crer. Então a ressurreição nos ajuda, nos libertando do passado, nos curando no tempo presente e nos inspirando com o Espírito Santo, porque quando ele entrou nessa casa toda fechada, ele soprou sobre eles o Espírito Santo e diz o seguinte, vocês precisam enfrentar a vida futura, e para vocês enfrentarem a vida futura, vocês precisam do Espírito Santo, porque eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, vou mandar o Espírito da promessa, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo.
E aí vocês vão ver com fé, com perseverança, com amor desinteressado, porque é isso que ele falou. O Espírito Santo vem para inspirar vocês, para que vocês, inspirando, possam expirar, para que a respiração aconteça, para que a vida aconteça. E aí ele deixa no final dizendo o seguinte: no finalzinho de tudo haverá o contexto da ressurreição, e vocês terão os corpos ressuscitados, que é a palavra anastasis. Por isso que Paulo pregava Jesus e a anastasis. E as pessoas hoje raramente pregam sobre a ressurreição. Falam muito de Jesus, mas não fala da ressurreição, que é o fundamento do cristianismo. E eu gostaria de ler 1 Coríntios capítulo 15, para ver que lá ele diz que o mais infeliz de todos os homens é aqueles que esperam somente em Cristo nessa vida. Eu gostaria de abrir juntamente com os irmãos 1 Coríntios capítulo 15 agora, para nós irmos para o encerramento final. Paulo faz uma consideração que é fundamental, queridos. 1 Coríntios capítulo 15, ele fala da ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. É o subtítulozinho. O segundo subtítulo diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Eu quero ler esse trecho aqui do versículo 20 com os irmãos. Diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Primícia é o primeiro dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quem? Deus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. Mas ele não para aqui. Ele continua explicando esse capítulo 15. É interessantíssimo ler, não dá tempo de explicar tudo. Ele diz assim: a ressurreição em relação a uma vida prática. Ele fala, se nós não acreditarmos nesse contexto da ressurreição, que tem essas três palavras, egeiro, anisteme e anastasis, ele fala assim: assim, se, como um homem, lutei em Éfeso com feras, que aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E ele deixa mais, Paulo: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Alguns não têm conhecimento de Deus. E digo isso para vergonha vossa. Aí ele continua falando: os ressurretos terão corpos. Que corpo vai vir? Como será? Ele explica tudo aqui. Não dá tempo para a gente abordar todos os detalhes. Mas é interessante, ele fala que a carne dos animais são diferentes, a carne do homem é diferente. Então, se há corpo natural, também há corpo espiritual. E depois, no final, ele fala: os vivos serão transformados. Então, os que morreram ressuscitarão, e os que estiverem vivos em Cristo e andando com Cristo, quando Cristo aparecer, os que morreram vão ser ressuscitados, e os que estiverem vivos serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. 1 Coríntios capítulo 15, ele faz um tratado a respeito da ressurreição. Então, quando Jesus apareceu para ele, disse o seguinte: é necessário que vocês sejam inspirados pelo Espírito Santo para fundamentar a vossa fé e viver plenamente. Não temas, não tenha medo. Soprando sobre eles o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava em Jesus, agora vai estar sobre eles. Sejam as minhas testemunhas, ele fala. Então, nós, inspirados agora pelo Espírito Santo, cada um de nós se torna pessoas perfeitas, maduras, completas, parecidas com Jesus Cristo e orientadas
ungidas pelo Espírito Santo. E o que é importante? Vivendo comunhão com Deus e com o nosso próximo. Esses são os que vão ter parte na primeira ressurreição, que já estão vivenciando a primeira ressurreição, porque estão crescendo nessa condição de ressurretos espirituais, que tem uma transformação da sua vida espiritual, psíquica, e que depois terão a transformação do seu corpo físico, querido. Quando na vinda de Jesus Cristo eles vão desfrutar da anastasis. Então a ressurreição, vou voltar a repetir, foi um estudo que eu já ministrei há muito tempo e vou dizer, as palavras que falam no Evangelho, no grego, a respeito de ressurreição são egeiro. Levanta você que está morto, dormindo, dormir no sentido de eufemismo, de morte. Você está morto espiritualmente, levanta, egeiro. E anisteme. Abre os olhos, egeiro, abre os olhos, acorda dessa morte. Egeiro, o sentido de acordar. Depois, anisteme, levanta dessa condição. É a palavra que ele fala para Pedro, quando estava lá com Cornélio. Levanta-te, Pedro. A palavra que está lá não é o sentido de levantar, é anisteme. Anisteme significa ressurja, Pedro. Você ainda está fazendo acepção de pessoas, Pedro. Você ainda não conseguindo ressuscitar. Como é que você vai para a anastasis final? Se o egeiro aí está em parte completo, mas a anisteme ainda não aconteceu com você. Então ele está usando esses termos que são fundamentais para nós entendermos a anastase final, que é a vinda de Jesus, é quando ele vier. Por isso que é a razão de Paulo pregar Jesus e a anastasis, que é essa ressurreição final em Atos 17. Então, essa palavra que abrange esse contexto que eu falei do egeiro, que é do acordar, despertar do sono da morte espiritual, e também se levantar anisteme, quem faz isso transforma a sua vida, se torna santo e perfeito. E depois, na vinda de Jesus, se você morrer, você vai ressuscitar. E se você não morreu, estiver vivo, diz ele, você vai ser arrebatado e encontrar com o Senhor nos ares. Então, esse contexto de 1 Coríntios, ele fecha tudo isso, mas o tempo não permite entrar em detalhes. Apenas eu passei um comentário geral. Por isso que Jesus, quando aparece com eles com a casa fechada, eles estavam cheios de medos, e Jesus aparece e mostra o terceiro elemento. Vocês precisam ser inspirados pelo Espírito Santo para sair dessa condição de serem fechados. Tem muita gente fechada na religião e não consegue mais sair. Vieram, saíram do mundo, entraram para a religião e continuam oprimidos pelo processo religioso. Receba o Espírito Santo, sejam as minhas testemunhas. Inspirados pelo Espírito Santo, vocês se tornam perfeitos, maduros, e aí completos, parecidos com Jesus Cristo, e têm toda a liberdade, são curados, porque sabem partilhar a vida de tudo que receberam, e muito mais. Vocês, inspirados pelo Espírito Santo, são um testemunho vivo. Eu não quero que vocês deem testemunho de vocês, eu quero que vocês sejam um testemunho vivo, para que eles possam realmente ver, através de cada um de vocês, o Cristo vivo, porque Cristo é a nossa vida. Paulo disse, já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim e eu morrer, esse Cristo vai aparecer no contexto da ressurreição. É Cristo em nós a esperança da glória. Então agora nós entendemos a ressurreição, primeiramente em parte. E agora nós entendemos ela de uma forma plena. Não fique preso no passado, queridos. Não fique preso no passado. Não embalsame o passado. E não perfume o teu passado. Porque se você fizer isso, você não vai crescer. Você não vai prosperar em nenhum sentido da sua vida. Você vai ficar como uma pessoa que criou um relicário e fica cuidando desse relicário para não perder o que conseguiu. Ele ensina a gente que não deve parar por aí. Segunda coisa, ele nos ensina, você quer ser curado? Não fica discutindo, não fica comentando. Passa a entender os dois no caminho de Emaús como um testemunho. O que eles aprenderam? Que ouvir a palavra aquece o coração. Mas não tinha transformação, até que eles entenderam a ressurreição quando Cristo partiu o pão. Então você quer ser curado? Parta esse pão maravilhoso que você come, que é o próprio Cristo. Que as pessoas possam ver através da sua vida esse Cristo.
E a terceira condição, não se feche numa religião. Porque se você fechar numa religião, o Espírito Santo, aquele ide por todo mundo, fica quebrado. Você precisa, não é o ide para fazer um prosélito, é um ide para fazer um discípulo de Jesus. E esse ide é só o Espírito Santo que pode fazer. E Jesus sopra sobre eles, para eles não ficarem mais presos dentro de um sistema que os prende e que os escraviza e oprime, para que eles possam ver o ano aceitável do Senhor, que é isso que Jesus veio trazer. Por isso que ele fala da ressurreição. Então nós vamos entender que essa ressurreição nos ajuda, esperando agora, com a certeza que Cristo virá, e nesse dia nós vamos desfrutar daquilo que se chama anastasis, que é a ressurreição da vinda de Jesus, para nós estarmos reunidos com Ele. Essa é a razão de Paulo pregar Jesus Cristo e a ressurreição, queridos. Então, essas palavras que nós falamos, eu gostaria que ficasse como uma realidade para as nossas vidas. Primeiro dia da semana, no mesmo dia, 3 fatos que nos ensinam grandes verdades. Primeira verdade, não se prenda no passado, nem se fixe no passado e nem perfume o passado, embora ele seja muito bom. Segundo, quer ser curado? Saiba partilhar a sua vida com tudo que você tem e já recebeu. Todos os seus dons, todos os seus talentos. Multiplique-os para ganhar vidas e almas. E o terceiro, deixa ser inspirado pelo Espírito Santo, para que você possa ter plenitude de vida. Esse é o contexto do significado da ressurreição para nós. É isso que Lucas está falando. É isso que os evangelhos estão falando. Então, o que é ressurreição? Ressurreição é uma transformação na tua vida, quer agora presente, quer no transcorrer da sua vida, sendo curado, é um processo. Como também a vinda de Jesus, ela vai se consumar para que a gente possa, como nós falamos, comer aquela Páscoa final, juntamente com o Senhor. Então nós falamos da Páscoa do Senhor, a Páscoa ao Senhor, que é a comemoração que a gente faz em memória, e depois vamos ter a Páscoa com o Senhor. Então temos a Páscoa do, a Páscoa ao e a Páscoa com. A ressurreição é a mesma coisa, queridos. Nós temos a ressurreição de Cristo, que nos ensina a viver egeiro, anisteme, para um dia ter a anastasis. Sermos ressuscitados fisicamente, porque espiritualmente nós já fomos. Acordamos daquela sono da morte. Estamos agora presentes, mostramos a nossa face e mostramos Cristo para as pessoas. Não cobrimos o nosso rosto, como nós já falamos. E agora nós queremos, inspirados pelo Espírito Santo, fazer com que esse Cristo seja conhecido e revelado onde nós nos encontrarmos. Para que um dia a gente possa, encontrando com Cristo, não ficarmos envergonhados. Isso é o sentido da ressurreição e o que ela proporciona para cada um de nós. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e que espero que essas palavras possam ajudá-lo a entender esse processo e o que significa a ressurreição para cada um de nós. Eu gostaria de encerrar agora esse encontro nosso, esse culto, esse momento, orando com os irmãos e agradecendo por esse momento que nós ficamos meditando na palavra de Deus. Querido Pai Celeste, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer pela Páscoa, pela redenção que o Senhor proporciona com ela, e que a gente possa entender que o Senhor não veio para restituir as coisas, o Senhor veio nos redimir, para sermos uma nova criatura, para vivermos livre do passado, do cativeiro, do pecado, das condições que nos prendem, também abrir os nossos olhos para que a gente possa ver e entender as coisas e compreendê-las, e também, inspirado pelo futuro, não sermos oprimidos pelo futuro, cheios de ansiedade. Nós queremos fazer com que essa ressurreição planifique em cada um de nós a realidade de Cristo em nossas vidas, porque a nossa vida é Cristo, e quando se manifestar, nós veremos como somos e como Ele é, e não seremos envergonhados. Que a gente possa continuar crescendo, Senhor, em maturidade, em graça, em nome de Cristo Jesus. Que a ressurreição possa ser entendida plenamente. Não embalsame o passado. Não perfume o passado, mesmo que ele seja muito bom. Cresça, seja curado e também seja inspirado para que a ressurreição ocorra plenamente na sua, na minha, nas nossas vidas, para a honra e o louvor do nome de Cristo Jesus. Rogamos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe ricamente e que tenhamos uma semana cheia de graça e de bênção para abençoar e agraciar as pessoas. Dá-nos o teu amor para amarmos realmente desimpedidamente. Ajuda-nos
a vencer a cada dia os obstáculos que temos que vencer. E abençoa assim, para a gente ser sempre um testemunho vivo da Tua graça e do Teu amor, aonde nós estivermos de forma desinteressada, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Amém. Até domingo que vem, que Deus assim permita. Nós estamos um pouco longe da cidade. Acho que não vai dar, hein? E talvez domingo não tenha. Talvez domingo que vem, a minha esposa está falando que talvez não vai ter. A gente está em trânsito, está viajando, mas a gente vai fazer o possível para que essa live aconteça, em nome de Jesus. Amém, queridos? Até domingo que vem, então.